Olá, boa noite. Graça e paz, meus irmãos. Felizes por mais este dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos, bendizendo, louvando, engrandecendo o nosso Deus. Hoje, quinta-feira, dia 24 de setembro, nós estamos ao vivo numa transmissão pelo Facebook e numa gravação posterior que será compartilhada no YouTube. Nós queremos iniciar o dia de hoje com a seguinte expressão: Deus é bom. Pense nisso. Deus é bom. Todo o tempo todo, Deus é bom. Eu quero orar com vocês, quero convidar você a fechar os teus olhos para que juntos possamos falar com Deus neste momento e assim darmos continuidade ao nosso culto. Bendito Deus, querido Senhor, Santo e Eterno, Deus de imensa bondade. Glórias damos a Ti, nos colocamos diante do Senhor, sabedores, ó Pai, que somos pecadores. Olhe para nós, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Receba-nos nesta noite, na Tua presença, para Te honrar, para cultuar ao Senhor. Possamos engrandecer o Senhor a todo o tempo e que as nossas vidas agradem a Ti. Obrigado, Pai, pela Tua generosidade, a maneira como o Senhor tem tratado a cada um de nós, como o Senhor tem tratado a minha vida, em que não há nenhum mérito, nada proporcional a tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, peço por esta noite, pelo culto que estamos aqui realizando, e pedimos que o Senhor nos oriente na ministração da Tua palavra e que receba cada irmão, cada louvor, cada oração que humildemente colocamos diante do Senhor. Peço também, Pai, pelos meus irmãos que estão desempregados, pelos meus irmãos que estão doentes, pelos meus irmãos, ó Pai, que têm séries de dificuldades. Por favor, ajude-os, Pai, e faça a Tua vontade se cumprir na vida deles também. Obrigado, mais uma vez eu Te agradeço por tudo, Pai. Fala aos nossos corações. Eu Te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu, antes de louvar a Deus, dar uma boa noite aqui mais pessoalmente, ou melhor, mais pessoal, para os nossos irmãos. Eu acompanho aqui, vejo conosco aqui a nossa irmã Jandira, Dilza, Gile, Evangeli, Severina, Rosemary, a Suzy, a Jo, Maíra, irmão Taveira, Mônica, irmã Zumira, o irmão William Rufino, enfim, temos aqui alguns irmãos que surgem aqui na minha tela. A todos boa noite, e também os irmãos que estão convosco, Filhos, maridos, esposas, enfim, familiares, quem estiver contigo, paz a todos, Nós vamos bendizer a Deus, nós vamos louvar o hineto, que ele é muito conhecido por ser antigo também, Tem um hino que diz que o nosso general é Cristo. Diante disso, é certo que as nossas batalhas são ganhas, nós já temos a vitória. Antes mesmo da batalha começar, nós já somos mais que vencedores. Vamos louvar a Deus lembrando desse comando do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso general é Cristo. Senhor,
Amém. Gostoso cantar esses hinos um pouco mais antigos. Eu, ao menos, me lembro muito da fase de juventude, quando o nome do departamento ainda era Mocidade, né, e que nós cantávamos estes, entre outros hinetos, e a motivação, a alegria diante do nosso Deus era sempre presente, né? Bem, nós relembramos aqui um pouquinho. Eu tenho dito, né, que todos esses louvores ele está na nossa playlist lá no YouTube e aí você pode na sua casa, né, diante do seu dia a dia, poder ir ouvindo, louvando a Deus, mesmo nos seus afazeres aí, né? Eu sugiro você dar uma olhadinha no nosso playlist lá no YouTube e poder apreciar e louvar a Deus com esses louvores. Depois vou ver se eu coloco aqui também no chat para que você possa ter um acesso mais fácil. Vou ver se até o final dessa transmissão eu volto a fazer isso. Alguns têm um pouco mais de dificuldade com a ferramenta. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos pensar numa mensagem que está ali no profeta Isaías, no capítulo 30, um estudo, uma palavra que em momentos anteriores, em épocas anteriores, eu já trouxe à igreja, mas hoje pensei em aplicá-la, trazê-la novamente aqui, até porque nós temos muitos irmãos, amigos que não têm estado conosco no presencial e têm, nesse tempo de pandemia, acompanhado as nossas transmissões, crendo que ela trará também edificação à vida de todos. Então, eu quero convidar você a abrir a tua palavra lá no livro de Isaías, capítulo 30. Nós teremos a leitura do versículo 18 até o versículo 22. Isaías, capítulo 30, versículo 18 até o versículo 22. Deus na sala de espera. Antes de ler, eu quero propor aqui também uma pequena ilustração, uma introdução e fazer com que você se coloque nessa situação, que você se imagine na seguinte condição. Pense que você é uma pessoa que tem um escritório e pelo seu escritório passa muitas pessoas. E por conta disso você tem, antes do acesso à sua sala, uma sala de espera. Tem ali uma pessoa que coordena toda essa transição de pessoas, movimento entre quem sai ou entre quem entra. E essa sala de espera está cheia de pessoas desejando falar com você, se tratar com você, seja lá qual for o seu ramo de atuação. A sala ela é bem confortável. Ela tem uma TV a cabo pendurada ali numa das paredes, onde as pessoas podem se entreter enquanto não são chamadas. Ela tem ar-condicionado, permitindo ao ambiente um clima agradável. Ela tem uma mesinha que tem café, chá, bolacha, tem ali algumas revistas, alguns jornais, alguma coisa que a pessoa possa também se entreter. Tem até Wi-Fi e é livre, tem a senha aberta para que quem estiver com o seu aparelho celular poder também aproveitar enquanto espera. Mas você vai atendendo um por um. As pessoas vão sendo chamadas, tem um tempo de conversa ou de tratamento com você na sua sala, no seu escritório, e sempre você chama o próximo. Até que no final do expediente, lá no finalzinho, tem só mais uma única pessoa esperando para entrar na sua sala. E quando você imagina que já terminou e que todos foram atendidos,
Você abre a porta do seu escritório e você se depara com Deus. Sim, Deus ali na sala de espera, esperando para ser chamado, esperando para ser atendido. É com essa reflexão que eu quero pensar, que eu quero refletir com vocês essa noite, juntamente com o texto de Isaías capítulo 30. Vamos à leitura desse texto? Isaías 30, versículo 18 até o versículo 22. Diz assim a palavra: Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos, vocês o verão. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda. Uma voz atrás de você lhe dirá: Este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhe dirá: Fora! Bem, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra e poder ter acesso a ela. Saber que através da Sagrada Escritura conhecemos a tua vontade e cada vez mais, um pouco mais de ti. A revelação, ó Pai, nos é apresentada, nos colocando diante do Senhor, quando lemos a tua palavra e aquilo que o Senhor quer de nós. Agora peço em nome do Senhor Jesus Cristo que me permita transmitir, ministrar a tua palavra aos meus irmãos e que tenha o efeito desejável, a edificação da vida da tua igreja, do corpo de Cristo, da vida de cada um dos nossos irmãos e também dos queridos amigos e ouvintes. Deus, perdoa-me, sou pecador, preciso e careço do teu perdão. Oro e peço, Pai, para este momento em que toda a glória seja dada somente ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém. É isso, irmãos, olha só. Texto de Isaías 30, ele trata exatamente desta questão. Logo, o versículo 18, logo de cara, e pela leitura da NVI, diz: Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Eu acredito que ninguém é muito fã ou se agrada muito de ficar esperando. A gente, no tempo em que estamos, cada vez mais somos mais impacientes. Não gostamos muito de esperar. Se é um pedido que você fez para que chegue delivery e eles informam que o prazo para chegar na sua casa é X e o pedido demora um pouquinho mais, você já fica angustiado, você já fica nervoso porque o prazo não foi cumprido. Se você está num processo seletivo, você também não gosta de esperar porque você quer logo a resposta, você quer saber logo se foi aprovado, se será escolhido ou se foi rejeitado. Ainda assim também, numa situação em que você está namorando, pelo menos na minha época era um pouco mais assim, e às vezes você ficava ansioso por saber
a resposta. Ruim era quando a pessoa que você paquerava falava, olha, eu vou pensar. E você ficava naquela angústia, esperando uma resposta, e a pessoa às vezes demorava, chegava até alguns dias para poder dar a resposta, né? Bem, ninguém gosta de ficar esperando. Esperar causa um pouco de ansiedade, essa angústia, e é interessante como, às vezes, mesmo não gostando de esperar, nós deixamos Deus esperando. E a informação que o texto nos coloca, aqui em Isaías 30, versículo 18, é que Deus espera o momento de ser bondoso. Se a gente passa a pensar nisso, talvez a nossa reação seja: pera um pouco, Deus, para ser bondoso comigo não precisa esperar nada não. Pode ser bondoso comigo o tempo todo, né? Não precisa ficar aguardando. Derrama a tua bondade. Deixe que essa bondade seja sobre a minha vida abundantemente, né? Não precisa esperar nem sequer um minuto. Quero toda a sua bondade. Mas a ideia é que nós é que deixamos muitas vezes Deus esperando. Deus, ele com a sua bondade, isso é característico de Deus, isso é inerente a Deus, é percebido isso desde o início. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Gênesis, capítulo 1, o primeiro versículo, o último versículo deste capítulo, ele fala sobre essa bondade de Deus e como ele a coloca à disposição na criação de tudo que ele faz. Lá foi escrito assim, Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que. Perdão, vou reiniciar. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Veja, Deus, desde o início, sempre fez tudo muito bem, tudo muito bom, até porque a bondade é do próprio Deus. No outro texto que eu também quero compartilhar, e a gente já volta para Isaías, o salmista ali, Davi, dizendo, ele chega a convidar os seus ouvintes a fazerem prova da bondade de Deus. Isso em Salmos capítulo 34, versículo 8. Lá nós lemos assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Realmente, quando nós passamos a experimentar, a provar mais do nosso Deus e da sua bondade, realmente só temos benefícios, somos felizes, bem-aventurados, porque Deus sempre é bom. Eu ainda, pensando em alguns textos e dos que separamos aqui, temos o texto de Lucas, capítulo 18, o versículo 19, quando Jesus, ensinando, disse: por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Era muito claro para o povo de Deus, e aí também visto na palavra de Jesus, que referência de bondade é Deus. Não há ninguém que seja bom a não ser Deus. Deus, ele realmente é bom e é inigualável em sua bondade o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Essa era uma pronúncia conhecida entre o povo de Deus. Eles sabiam que Deus é bom. Só que por um tempo, por algum momento, eles estavam deixando Deus, com toda a sua bondade, numa sala de espera. Deixavam com que tantas outras coisas estivessem com eles, mas não Deus e a sua bondade.
né? E aí eu quero pensar aqui, olhando para esse texto de Isaías, já que eu sei que Deus é bom e que Ele está numa sala esperando para que eu dê oportunidade a Ele, para que na distribuição das minhas senhas eu dê a senha número 1 para Deus, para que Ele seja o primeiro a entrar no meu escritório, na minha sala íntima. Como eu devo proceder? Como eu faço com relação a isso? O versículo 19, então, de Isaías 30, que nós lemos, ele nos diz assim: Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai mais chorar. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. A ideia e o que o texto coloca aqui para a gente é de uma informação conhecida, simples, mas nem sempre aplicada por nós. Ele está dizendo que Deus ele vai responder quando nós clamarmos, quando nós chamarmos por Ele. Se eu abro a porta do meu escritório e chamo qualquer outra coisa que não seja Deus, Deus, respeitoso que é, ele vai aguardar até que eu dê a oportunidade, chame por ele, para que ele então possa agir de acordo com toda a sua bondade. O texto do versículo 19 diz que não haverá mais choro, mas você precisa clamar, você precisa procurar Deus, você precisa realmente dar essa oportunidade a Ele. O versículo, eu saí um pouquinho aqui do meu texto, de 1 Reis, capítulo 8, versículo 35 e 36, tem um texto que deixa clara essa ideia de que precisamos clamar a Deus e dar a oportunidade a Ele. 1 Reis, capítulo 8, o versículo 35 e versículo 36. Diz assim: Quando fechar-se o céu, e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome, e afastar-se do seu pecado, por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo e envia a chuva sobre a terra, que desces por herança ao teu povo. Bastava chamar por Deus, bastava aclamar. Se as circunstâncias, se o momento não era muito bom, mesmo por consequência, por uma relação de pecado, Deus está dizendo: se você se voltar para mim, e isso envolve um processo de arrependimento, mas se você me buscar, se você me adorar, se você realmente se voltar para mim, se afastando dos seus pecados, eu vou te responder, eu vou ouvir, eu vou ensinar o caminho certo para você. Nós não podemos deixar Deus esperando, nós precisamos realmente colocar Deus em primeiro lugar no nosso setor mais íntimo, na nossa vida. O versículo 21 ainda diz que não precisamos caminhar sozinhos, sem direção nenhuma. O Isaías 30, versículo 21 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, sigam. É interessante como a bondade de Deus ela vai muito além do que a gente até mesmo imagina, porque Deus, com a sua bondade, ele vai dar toda a direção, todo o norte para aquilo que nós estivermos fazendo. Às vezes há algumas dificuldades e a gente, diante de uma decisão, de algum novo momento, uma nova etapa na vida, a gente fica incerto sobre que rumo tomar. E aí o texto está dizendo que haverá orientação. Imagine, né, a voz dizendo: agora siga por este caminho, porque se você for por aquele, você vai se dar mal. Nós precisamos disso.
a nossa autonomia, a nossa independência nos leva muitas vezes por caminhos perigosos. Quebramos a cara. E Deus está dizendo: eu quero ser bom com você. E eu quero estar ali, junto com você, direcionando você por onde andar. Bem, a gente já viu nesse texto maneira como trazer Deus para o mais íntimo do nosso ser e tirar ele daquela espera. E também vimos que ele está disposto a nos orientar, e isso com a tua bondade. Mas às vezes há algumas coisas que impedem. E aí, o finalzinho desse texto, pelo menos desse trecho por nós lido, no versículo 22, ele vai falar: bem, eu até vou entrar na sua sala, eu vou sair da sala de espera, vou transitar para essa sala íntima, para o seu escritório. Mas um pouco antes de Jesus atravessar o batente que separa as duas salas, parece que olhando lá para dentro tem algumas coisas que precisam ser removidas, que precisam ser mudadas. Ou é como se você chamasse para dentro do escritório Deus com a sua bondade, mas ao mesmo tempo você está atendendo uma outra pessoa, você ainda não terminou o atendimento anterior. E aí Deus ele para ali na soleira da porta, esperando que haja uma exclusividade para ele, para Deus. Eu vou reler o versículo 22. Versículo 22 diz assim: então você tratará como impura as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo, ele dirá fora. A expressão no final desse versículo é uma expressão de ordem e de um total desapego. Muitos, quando tinham as suas imagens, os seus ídolos, os seus deuses, eles tinham um apego tremendo por eles. E eles precisavam tirar aquilo do caminho. Eles precisavam varrer, fazer uma faxina antes de trazer Deus, que estava esperando para ser bondoso. Então, primeiro faça toda essa limpeza. E aí Deus terá condições, né, de entrar nessa sala. Nós estamos vivendo um tempo em que estamos sendo mais disciplinados com métodos e práticas de higienização. Então é isso que nós precisamos fazer. Antes de chamar Deus para entrar, faça um protocolo de higienização, de limpeza profunda, séria, e coloque tudo para fora, porque a exclusividade vai ser de Deus. É dizer fora com impetuosidade, com certeza, com convicção. Não é colocar por um canto ou deixar escondido atrás de uma cortina ou simplesmente, olha, por favor, com jeitinho, coloca aqui e depois a gente volta a falar. Não. Aquele espaço tem que ser dado para Deus, exclusivamente para Deus. Deus, ele está esperando o momento de ser bondoso conosco. Deus está esperando o nosso agir. Ele sempre será bom. O tempo todo, Deus é bom. Desde o início, Deus é bom. Desde antes da criação do mundo, desde antes da nossa existência, Deus é bom. Mas nós colocamos ele ali, na sala de espera. É como o profissional, um treinador de um esporte que tem um atleta fabuloso no seu time, mas deixa ele no banco de reserva. O que nós estamos fazendo com Deus? Onde nós deixamos Deus? Qual o lugar de Deus nas nossas vidas? Deus não pode ficar na sala de espera. Ele está aguardando, esperando o momento para agir com bondade na minha e também na sua vida. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez, vamos orar. Santo e querido Deus, realmente, o Senhor é muito bom. Tua bondade, ó Pai, nos surpreende, a sua
generosidade, capacidade de ter amor e compaixão para conosco, Pai, é algo maravilhoso. Nós precisamos aprender contigo. Queremos viver debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção, e experimentar cada dia mais a tua bondade. Eu sei, Pai, que em alguns momentos das nossas vidas nós suplicamos, desejamos o Senhor, mas nós não estamos preparados para receber o Senhor, porque na verdade nós nos apegamos a outras coisas que consideramos que pode fazer a diferença. Às vezes precisamos da tua bondade, mas achamos que é a sorte que vai nos ajudar, ou achamos que é o dinheiro que vai nos ajudar, ou achamos que é a religião ou qualquer outra coisa, e somente o Senhor. Precisamos viver totalmente dependentes, voltados para o Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para Ti e permitir que o Senhor haja nas nossas vidas com extrema bondade. Obrigado, Pai, pelo Teu amor e por toda a bondade já experimentada em minha vida e sei que ainda há muito mais. Obrigada pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pela Tua graça. Obrigado, Pai, pela salvação. Sê também com os meus irmãos e que cada um de nós possamos abrir as portas ao Senhor. Convidamos o Senhor para as nossas vidas hoje e que amanhã estejamos certos de realizar este convite novamente, para que todo dia possamos experimentar a Tua bondade. Peço perdão pelos meus pecados, oro em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos mais uma vez bendizer a Deus, exaltando a Ele com o cântico Eu Te Exalto. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Te adorarei, te louvarei
Amém. Nós estamos chegando ao final dessa transmissão e deste culto. Eu quero novamente lembrar os irmãos, a igreja, da atividade que teremos amanhã, na verdade, a atividade para termos algumas doações, né? Nós vamos estar na igreja para separarmos e entregarmos algumas doações aos irmãos interessados. Isso está sendo colocado à disposição dos irmãos membros da igreja. Amanhã às 15 horas 30 minutos nós estaremos ali para poder fazer abrir as portas, os portões ali para alguns itens que serão compartilhados. Eu tenho lembrado aos irmãos que nós não estaremos efetuando reservas e nem mesmo entrega de materiais, tá bom? Então é importante os irmãos estarem atentos e já providenciarem isso também, a retirada e a locomoção dos itens, principalmente aqueles que forem um pouquinho maior, tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui num arquivo que eu tenho, né? Eu não consegui terminá-lo, eu vou separar para domingo. Bem, nós encerraremos aqui. Eu desejo a você uma boa quinta-feira, um bom final de semana que se aproxima. Estaremos novamente em transmissão, em culto, no domingo, pela manhã, às 9 horas, à noite, 18 horas, 30 minutos. Eu estou já convidando você também para os dois cultos, os dois momentos, mas lembrando que à noite nós teremos aqui a irmã Margarete, que é educadora religiosa, formada também nessa área, e também psicóloga. Nós estamos dando ênfase ao Setembro Amarelo, queremos falar um pouquinho mais sobre essa temática. Pela manhã, nós vamos abordar também a missões, nosso outro tema no mês de setembro, tá bom? Então, ficamos por aqui. Um abraço, uma boa noite a cada um dos irmãos e as suas famílias. Fiquem na paz do Senhor e não deixem Deus esperando. Permitam que Ele seja bondoso com vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau, meus irmãos.